Até quando vocês vão se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito? Agora também é importante que nós tenhamos consciência de quem somos. Nós não podemos ter a mente cauterizada, porque muitas das vezes tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos alertar, para nos proteger, nos livrar do mal. Mas a gente se acha tão cheio de Deus que a gente não quer ouvir, não. Aí a gente acha que é perseguição, que é os inimigos se levantando, e muitas vezes não é. Muitas das vezes não é, não. É Deus querendo dar livramento a gente. Agora, na Bíblia registra um homem por nome Jó. Jó, ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência dos seus atos, da sua conduta. Jó, ele tinha uma mente bem livre e plena consciência de quem ele verdadeiramente era. É que um dia Satanás disse assim, ele é um interesseiro. Aí os seus amigos chegaram e disseram, você é um pecador, você pecou, por isso que tu tá assim. E até então Jó sabia que ele era pecador. Agora, qual o pecado que ele havia cometido para estar naquele estado, ele não sabia, não. E a mulher de Jó falou assim, você é tolo, porque você sempre foi fiel a esse Deus e esse Deus te colocou nessa situação. Mas o mais interessante é que Deus lá do céu dizia assim, de Jó, homem. Quando Deus falou que a primeira palavra, que Jó era homem, Deus não estava dizendo do gênero de Jó, não. Ele estava falando que Jó era homem, mas homem mesmo, cabra macho. Jó não era só temente a Deus. Jó, ele tinha uma postura diferente na terra, diante dos homens. A conduta de Jó para com os homens era de admirar. Aí Deus ainda dá mais título, olha, reto, íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Só que até então, isso tudo estava em segredo. Jó não sabia. Eu não sei o que Deus anda pensando de mim e de ti lá no céu. Eu espero que seja algo parecido com o de Jó, porque se for, acredite, venha o que vier, nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Acredite, irmão. Jó, ele precisava ter uma qualificação que Jó não tinha. Aí você vai dizer assim, como, irmã? A humildade diante de Deus. Aí você vai dizer, mas ele não era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal? Mas Deus queria se revelar para Jó e trabalhar na natureza de Jó, que Jó nem sabia que precisava, mas que Deus sabia que precisava. Olha só, depois que os amigos de Jó machucou Jó, feriu Jó, Deus diz assim para Jó, vá lá orar por ele. Aí eu lhe pergunto, dá, irmão, para orar por aqueles que te perseguem? Tu vai ter que escolher, ou tu ora por eles. E olha que Jesus não se deixa levar pela aparência, não. O mais interessante é isso, que com Jesus é assim, ele sonda o coração. E Deus não se deixa levar apenas pelas palavras. E aí Deus fala assim, vá orar pelos seus amigos.
Aí Jó diz assim, mas aqueles homens que falaram tanta coisa a meu respeito, que me caluniaram, falaram coisas, é por esse mesmo que eu quero que você ore. Só que foi difícil para Jó, viu? Aí não teve outra, Jó teve que se humilhar e dizer, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus, tá difícil. Mas o mais interessante é que quando Jó está lá se humilhando diante de Deus, orando por aqueles que tinham defamado ele, acredite, Deus se revelou para Jó. Aí Jó disse assim, se eu soubesse, eu ficava aqui me humilhando o tempo todo perante o Senhor, orando por aqueles que me acabaram. Porque aí Jó usa uma expressão assim, ó. Antes eu te conhecia, de apenas ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te viram. Tu tá vendo a recompensa de quem se humilha diante de Deus? Ele não é aquela pessoa que vive falando o que o povo diz que é. Ah, Deus é Deus porque Ele é bom, porque está escrito na Bíblia, porque Ele curou fulano de tal, porque deu a casa a fulano de tal, curou fulano, Beltrano. Não. Isso para Jó foi passado. Jó disse assim, eu vi, meus olhos viram. Se Jó tivesse que passar por uma nova fase, dessa vez Jó saberia a cartilha todinha como alcançar a vitória. Então, assim, é na humilhação a Deus. Olha, é tão difícil as pessoas compreenderem isso, que está escrito que Jó se humilhou diante de Deus. Olha, a gente, ser humano, não é brincadeira, não. As pessoas ficam assim, porque meu inimigo... irmão, não existe inimigo pior do que o nosso eu. Se tu conseguir dominar o seu eu, se eu conseguir dominar, destruir o meu eu quero ver quem é que pode impedir de Deus se revelar para você. O maior inimigo do homem não é terceiros, primeiros, quartos, nada disso. O maior inimigo do homem é o eu. Dá para você se humilhar diante de Deus e dizer, abençoa aqueles que me perseguem, abençoa aqueles que querem o meu mal, aqueles que me julgaram, aqueles que falaram coisas a meu respeito que não era, pois eu tinha consciência que não era. E Deus vai dizer assim, eu quero que você ore. E foi na obediência e na humilhação, porque quando Deus falou, vá orar pelos seus amigos, Jó foi, e foi orando pelos amigos que Deus mudou o cativeiro de Jó. Tem gente que até hoje não conseguiu perdoar aquela vizinha, o marido que traiu, a irmã da igreja que falou mal, o pastor que não socorreu quando mais precisou. Prefere viver no cativeiro do que se humilhar diante de Deus. Eu estou falando diante de Deus. Deus não mandou Jó se humilhar diante dos amigos. Ele falou, se humilhe diante de mim. Aí Deus trabalhou no caráter de Jó. Quando Deus olhou para o coração de Jó, fala sério, acredite, irmão, Deus mudou o cativeiro de Jó. Que lição, né? Ou quem dera que a gente tivesse essa mesma postura, porque às vezes a gente canta assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a gente não tem noção do que isso quer dizer. Jó pode dizer com precisão. Gente, Deus não vai se revelar assim para as pessoas assim, com qualquer coisinha, não. Vai não. Deus não se revela assim,
com qualquer coisinha, não. Deus